Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Você sabia que existe uma enciclopédia das religiões? Pois é, eu já peguei uma nas minhas mãos. É dessa grossura aqui. É porque tem tanta religião no mundo, tanto credo, tanto ritual, tanto culto, tanta crença, que as pessoas até chegam a ficar confusas. Muitas delas se tornam absolutamente indiferentes ou incrédulas ou agnósticas, dizendo assim, como é que nós vamos saber qual é a religião correta? A ponto de dizerem ou pensarem, não faz a menor diferença, eu não estou interessado, eu não quero saber disso. Ou então, do outro lado, elas começam a achar que todas as religiões, na verdade, são iguais. Mas a verdade é que quando nós começamos a analisar as religiões de perto, especialmente naquela parte que fala do sistema de salvação que cada religião oferece, nós vamos descobrir que só existem, na verdade, duas religiões no mundo. Pois é, apesar dessa multiplicidade, podemos reduzi-las a dois tipos somente. O primeiro tipo é o tipo da religião das obras. Aquelas religiões que oferecem salvação por meio do mérito pessoal, em que as pessoas têm que fazer alguma coisa para poder merecer a salvação. E, na verdade, esse é o caso da quase totalidade das religiões. Se você pegar todas elas e perguntar o que é que uma pessoa faz para se salvar, a resposta vai ser: a pessoa tem que ser boa, tem que fazer determinados rituais religiosos, tem que cumprir certas regras, tem que fazer o bem, tem que praticar a caridade e então ela receberá a salvação. Estas religiões são de baixo para cima, as pessoas tentam daqui de baixo chegar até Deus. Mas a outra religião, na verdade, só existe uma nessa categoria, é o cristianismo, que diz que o homem não pode merecer nada de Deus. Na verdade, é o próprio Deus que vem até o homem e lhe traz gratuitamente a salvação. Essa é uma boa notícia. No programa de hoje, o pastor Hernandes Dias Lopes vai falar da salvação como presente de Deus. Estamos apresentando Verdade e Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Eu quero conversar com você sobre o tema Salvação, um presente de Deus, e quero abordar este assunto à luz de Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. O apóstolo Paulo escreveu, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. No mundo inteiro, as religiões procuram um caminho de volta para Deus. É o homem tentando construir a sua própria salvação. Existem 3 formas de interpretar essa questão. Aqueles que acreditam que o homem precisa construir a sua própria salvação pelos seus méritos, pelas suas obras, pela sua caridade, pela sua religiosidade. Aqueles que acham que a salvação é uma parceria entre o homem e Deus, Deus faz uma parte, o homem faz outra parte, e o resultado então é a salvação. E o pensamento bíblico, a doutrina bíblica, que diz que a salvação é obra exclusiva de Deus. Deus planejou, Deus realizou e Deus executará a nossa salvação. Esse texto que mencionamos vai nos falar sobre 3 verdades muito importantes sobre a salvação. Vai falar sobre a base da salvação, vai falar sobre o instrumento da salvação e vai falar sobre o resultado da salvação. Qual é a base da nossa salvação? Paulo diz, porque pela graça sois salvos. A salvação não é por mérito humano. Nenhum homem, por mais caridoso, por mais bondoso, ou por mais religioso, ou por mais místico, pode entrar no céu pelos seus esforços.
pelos seus predicados morais, pelas suas obras. Salvação não se recebe como um prêmio, como um troféu. Não há um caminho da terra para o céu. Foi Deus quem abriu o caminho do céu à terra. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Tudo provém de Deus. Foi Ele mesmo quem nos reconciliou consigo por meio de Jesus. O que é graça? Graça é um favor que Deus nos dá e nós não merecemos. Diz a Bíblia que somos fracos, somos ímpios, somos pecadores, somos inimigos de Deus. Deus nos amou não porque viu em nós algum merecimento digno, não porque Ele viu virtudes em nós, mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é o que fazemos que atrai o coração de Deus. Deus nos amou quando estávamos perdidos, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando éramos escravos do pecado, do mundo e do próprio diabo. Éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus nos amou por causa da sua imensa graça e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Não é a sua obra, não é a sua religiosidade, não é o seu merecimento, não é o país que você nasceu, a religião que você frequenta, não é a tradição familiar, é a graça de Deus, um favor imerecido. Esta é a base da nossa salvação. Segunda verdade que Paulo trata nesse texto é o meio da salvação. Ele diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse recebida por meio das obras, então nós chegaríamos aos céus para recebermos a medalha de honra ao mérito. Nós levantaríamos a taça, o troféu que nós mesmos conquistamos e merecemos. Mas, na verdade, nenhuma pessoa pode entrar no céu, a não ser que ela confie plenamente na pessoa bendita de Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Não é pelas obras, não é pela religiosidade, não é pelo mérito, é pela fé em Cristo Jesus. Agora, o que é fé? Muitas pessoas pensam assim: bom, eu vou ser salvo porque eu tenho muita fé. Outros acham que vão ser salvas porque elas confiam. Mas a pergunta é: confiam em quem? Não é fé na fé, não é fé nos ídolos, não é fé em Paulo, em Pedro, em Maria, não é fé na igreja, é fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é a porta do céu. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus Cristo é o único mediador dado entre os homens para que nós possamos nos achegar até Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que você precisa fazer para receber esta salvação, para receber esse presente da vida eterna, é transferir a sua confiança de quem é você, dos seus predicados morais, das suas obras, da sua religiosidade, dos seus supostos méritos e colocar a sua confiança exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta do céu, Ele é o caminho para Deus, Ele é o mediador entre você e Deus, Ele é o único Salvador, Ele é o único Senhor, e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se a base da salvação é a graça, se o instrumento de apropriação da salvação é a fé em Jesus Cristo, o resultado da salvação são as obras. Paulo diz o seguinte: não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Note uma coisa:
As obras são importantes, nós não podemos desprezar as obras. Elas se encaixam no propósito e no plano de Deus. Só que as obras não são a causa da salvação. As obras são o resultado da salvação. Nós não somos salvos porque praticamos boas obras. Nós somos salvos pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário em nosso lugar, em nosso favor. Jesus Cristo foi à cruz como nosso representante e substituto. Ele morreu a nossa morte, Ele pagou a nossa dívida, Ele morreu pelos nossos pecados. Foi esta obra sacrificial de Jesus Cristo que nos garante, e nos garantiu e nos garante a vida eterna. Agora, devemos praticar boas obras não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. A salvação é gratuita, a salvação é sem mérito humano, a salvação é dádiva de Deus. Agora, porque já recebemos esta dádiva de Deus, devemos com gratidão vivermos para o louvor da sua glória na prática das boas obras. Alguns estudiosos quiseram colocar em tensão Tiago e Paulo. Tiago afirmou que a fé sem as obras é morta. E Paulo diz que a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Será que Tiago e Paulo estão se contradizendo, estão em conflito? Claro que não. É que Paulo está olhando para a causa da salvação e dizendo a salvação é só pela fé em Cristo. Tiago está olhando para o resultado da salvação, dizendo o seguinte, a fé que não produz obras é morta. Quando você crê no Senhor Jesus, quando você recebe o presente da vida eterna, então Deus muda o seu coração, a sua mente, a sua vida. Deus lhe dá uma nova natureza, você passa a ser filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, ovelha de Cristo, habitação de Deus. E essa transformação que Deus realiza em você, predispõe você à prática das boas obras, que Deus mesmo preparou de antemão para que você andasse nelas. É preciso que os homens vejam em você as boas obras, para que esses homens glorifiquem a Deus que está nos céus. A salvação, presente de Deus, a base é a graça, o instrumento é a fé e o resultado são as obras. Eu quero orar em seu favor. E hoje mesmo você pode receber de graça este presente da vida eterna. Basta você crer no Filho de Deus e confessá-lo como Senhor da sua vida. Onde você está, ore comigo nesse momento. Deus querido, muito obrigado por tão grande salvação. Muito obrigado pela morte de Cristo em meu lugar, em meu favor. Agora, Senhor, aplica esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem, para que também haja salvação nesta vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Olá, querido amigo, querida amiga. Que bom você está assistindo agora o programa Verdade e Vida aqui na Band. E eu quero lhe desafiar para se tornar um colaborador. Através do nosso site www.verdadevida.com.br, você pode ajudar a manter a veiculação do programa Verdade e Vida. Clique em Faça a sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou faça um depósito diretamente no Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou no Bradesco para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. Neste domingo, visite uma IPB. No nosso site, você clica ali em Igreja e encontra a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Certamente Deus vai abençoar a sua vida e de toda a sua família. Estamos esperando por você. Foi um privilégio entrar em seu lar e compartilhar com você e com a sua família sobre as boas novas da salvação. Como vimos, a salvação é um presente de Deus. No próximo domingo, se Deus nos permitir, vamos falar sobre o tema ansiedade, o estrangulamento da alma. Creio que Deus falará ao nosso coração. Então, até domingo às 11h45 aqui pela Band. Um grande abraço e até lá.